Abençoado, tudo bem? Eu sou o Diácono Vinícius e hoje eu quero tratar de um assunto aqui específico. Na verdade é mais uma pergunta. Como fugir do pecado? Ou seja, como parar de pecar? Ou seja, como parar de cair no mesmo erro sempre? Ou seja, na imoralidade, que é o pecado contínuo. Esse assunto nós iremos tratar aqui hoje, então fica com a gente até o final do vídeo. E nada mais, nada menos do que bora para a palavra. Em nossa vida existem dois caminhos que nós temos que seguir. O caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho estreito e o caminho largo. E vai caber a nós escolher qual que nós iremos seguir. Obviamente, nós como cristãos, nós vamos querer seguir o caminho estreito. Por mais difícil que seja, é ele que nos leva a junto com o Pai, a junto com Deus. Diferente do caminho largo, que é ele que nos leva à perdição. Ou seja, é ele que nos leva ao inferno. Viver a eternidade no inferno, diferente de viver a eternidade no Pai. Porém, a grande questão é a seguinte: o caminho estreito ele é mais difícil, ele tem mais espinhos, tem mais pedra, é um pouquinho mais dolorido. Por quê? Porque no caminho estreito nós temos que negar a nossa própria vontade, ou seja, nós temos que abrir mão de muita coisa que nos satisfaz para satisfazer ao Pai e assim vivermos uma vida em espírito, ou seja, ter mais prazeres espirituais do que prazeres carnais, que no caso é no caso do caminho largo. Porém, é o seguinte, irmão, é o seguinte, minha irmã, o que era difícil, hoje já virou questão de opinião. Por quê? Porque Jesus ele já desceu à terra, executou seu plano de salvação para nos salvar, e assim, ele rasgou o véu, nos dando livre-arbítrio junto ao Pai, ou seja, nos dando essa intimidade com Deus. Se nós quisermos buscar a Deus e viver uma vida de intimidade com Ele, de integridade no reino dele, é possível, diferente de antes, quando era no tempo da lei. Por isso que eu digo, o difícil já virou uma questão de opinião, porque se você quiser, você vai conseguir. Só que já é o seguinte, você vai ter que negar a sua própria vontade. E é baseado nisso que vamos ler mais uma vez a palavra do Pai, que está escrita em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: baseado nessa leitura aqui, nós temos que entender uma coisa. Primeiro, o que é o arrependimento? Segundo, o que é a conversão? Que a palavra de Deus fala. Eu vou citar um exemplo aqui. Digamos que estou indo para a praia. Vamos lá, crente também pode ir para a praia. E eu passo da rua que era para mim ter entrado. Ou seja, eu passo do meu alvo que é Jesus. Ou seja, eu erro o alvo, não acerto o alvo. Que é exatamente o que significa a palavra pecado, errar o alvo. Eu passo, eu vejo que eu passei, eu já acende uma lâmpada na cabeça e fala, puxa vida, passei o caminho que era para mim entrar, e agora, o que eu vou fazer? Isso é o arrependimento. Eu me arrependi, eu reconheci que eu errei o caminho, eu reconheci que eu precisava voltar atrás e acertar o alvo, ou seja, ir para o caminho certo, entrar na rua. Isso é o arrependimento. Não é o arrependimento, irmãos, não é aquele apertinho no coração que te dá quando você cai em pecado. Não, isso não é. E depois faz com que você peque novamente. Isso não é arrependimento, irmãos, me perdoa. O arrependimento ele te leva a você ter essa conversão, que é exatamente a segunda palavra que nós queremos falar aqui, explicar, que é a conversão. O arrependimento e a conversão é uma coisa ligada uma na outra. Por quê? Quando eu passei a rua, eu busquei uma conversão, ou seja, eu busquei mudar o caminho, a minha trajetória, para então entrar novamente na rua certa, ou seja, acertar o alvo. Ou seja, o arrependimento ele te leva à conversão, ou seja, te leva a querer parar de cair no mesmo erro. Isso é o arrependimento. Irmãos, sinto muito o que eu vou falar agora, mas se você ainda continua caindo no mesmo pecado, no mesmo erro, você não se arrependeu. Você teve uma magoinha no seu coração, mas você não se arrependeu, porque o arrependimento te leva a querer mudar. O arrependimento te leva a querer se ter essa conversão e mudar os seus caminhos. Ou seja, se você sai à noite e você não consegue sair à noite sem fumar, evita sair à noite sozinho. Que seja, não sei nem que você, não estou falando que você vai ser proibido de sair à noite, mas saia com alguém que não fume, saia com alguma companhia que, sei lá, é do reino,
entendeu? E evite sair com pessoas que vai te levar a causar o pecado. Isso é você se converter, isso é você guardar os seus caminhos. E a conversão, irmãos, é resultado do arrependimento, ou seja, primeiro vem o arrependimento, depois a conversão, entenderam? Só que isso é baseado em 3 etapas, porque primeiro nós temos que aceitar a Jesus de fato em nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus, abrimos a porta do nosso coração e também nós mandamos ele embora. Nós fechamos a porta, entendeu? Ou seja, nós temos que ficar no total controle do Espírito Santo, porque senão nós não vamos conseguir alcançar o arrependimento e a conversão, porque é exatamente o Espírito Santo que nos convence do pecado, é exatamente ele que nos leva a querer alcançar o arrependimento, e é exatamente ele que nos leva à conversão, ou seja, o nosso GPS na vida cristã. Vocês estão me entendendo? Eu vou deixar mais uma palavrinha rápida aqui para vocês. Se você cai no pecado e você se arrepende, parabéns para você, porque o Espírito Santo te convence. Agora, irmão, se você cai no pecado e você não sente nada, infelizmente, irmão, tem alguma coisa errada aí e procura ver o que é. Porque um cristão, quando ele cai no erro, ele se arrepende. Ou seja, quando nós seguimos esses 3 passos, que é deixar o Espírito Santo nos convencer, ou seja, deixar Jesus tomar o rumo da nossa vida, o GPS do cristão, lembra disso? Quando nós nos arrependemos e quando nós nos convertemos, assim então nós vivemos uma vida de paz com Deus. Assim como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 1. E irmãos, curte aí o vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com seu amigo, compartilha lá no grupo de WhatsApp, compartilha com sua família, compartilha com quem precisa. Sabe aquele irmão que você sabe que ele tenta fugir do pecado, tenta correr, mas não consegue? Manda esse vídeo para ele. Se inscreve aí no canal, fica conosco aí, acompanha os vídeos e, irmãos, que Deus os abençoe. Ficamos por aqui e tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Muito obrigado.